Pessoal, boa tarde aí. Todo mundo, bom dia ainda, né? Faltam 15 minutos para o meu dia. Ricardo, Diédia, Renata, todos os espectadores da gente. É uma honra estar aqui, né? Com vocês, com todos, porque a gente trabalhou um monte de tempo aí na parte de policiamento ambiental e hoje eu não atuo mais na área. Hoje eu estou na parte de policiamento normal, só que o meio ambiente está no meu sangue. A gente fala aqui que tem sangue verde mesmo, porque a gente vem trabalhou esse tempo todo na parte ambiental e também tem a minha formação em biologia com vocês aí, com muita honra, que aí a gente une as coisas, né? A conservação com a biologia e tem tudo a ver. Bem, pessoal, eu queria parabenizar Ricardo aí, muito boa fala, Ricardo, show de bola. Você falou da conservação, da Amazônia, rios voadores. Eu quero falar um pouquinho sobre a parte mais ligada às florestas, aos biomas nativos. A gente fala da conservação, né? E no Brasil, o foco da conservação ambiental está em proteger nossos biomas nativos, porque alguns já estão bem destruídos. A Amazônia já está a cerca de 80% destruída, né? A Mata Atlântica nem se fala, aqui só tem fragmentos. Cerrado, Pampa, Caatinga, então todos os nossos biomas sofrem. E essa vegetação nativa é muito importante para a gente, para prover os serviços ecossistêmicos, Então, eu trouxe aqui para vocês uma apresentaçãozinha, certo? Vou colocar aqui para vocês acompanharem. E aí, pessoal, entrou? Está ok a apresentação? Ok, Bruno. Ok. Então, essa apresentação aqui, o tema é o porquê de conservar nossos ecossistemas nativos. Ok? E eu queria começar essa apresentação falando da relação homem-natureza, porque a gente, para chegar na conservação das florestas e dos nossos biomas, a gente tem que voltar um pouquinho ao passado para a gente analisar essa relação homem-natureza. Então, o homem primordial, que é do Paleolítico, ele é caçador-coletor, ele vive em pequenos grupos sociais, ele é nômade. Além de fisicamente, ele vive integrado espiritualmente com o meio natural. Então, o homem primitivo, na maior parte do seu tempo, ele não tinha tecnologia. Ele era parte da natureza realmente. O homem era mais uma espécie. Era mais inteligente, sim, só que não tinha nenhuma ferramenta especial para dominar a natureza. Então, ele estava sujeito ao que a natureza dava. Então, ele caçava, tinha que caçar, tinha que coletar tubérculos, tinha que coletar frutos, caçava e tinha que, com o uso do fogo, cozinhar seus alimentos. Então, esse período aí é que representa a maior parte da história da humanidade. E a gente tem esse instinto ainda, só que hoje a gente está desconectado, né? A gente se desconectou. Mas antes, nesse período, o homem tinha uma ligação muito, muito forte com a natureza. Depois surgiu a Revolução Agrícola, que é onde foi revolucionado todo esse processo. E aí surgiu a agricultura, surgiu a domesticação dos animais. Então, os grupos humanos se tornaram fixos, maiores e complexos, formaram aldeias e cidades. Então, o homem começou a dominar a natureza, o homem começou a domesticar o cachorro,
domesticou o gado bovino, os caprinos, ovinos, começou a domesticar plantas como batata, como o trigo, que veio do Oriente Médio, a batata que veio dos Andes, o milho que vem do México, enfim, começou a domesticar a natureza a seu favor. E que, embora isso a princípio tenha sido um benefício, ele começou a se desconectar de tudo, porque, na verdade, quando o homem começou a dominar a natureza, ele se desvinculou totalmente dela, ele começou a se achar superior, né? Então, ele deixou de ser uma espécie da aldeia global, mais uma espécie, para ser a espécie dominante e que dita o destino do planeta. Então, depois, anos depois, muitos séculos depois, a gente já no final do século XVIII e início do século XIX, a gente teve a Revolução Industrial, que foi outra grande mudança radical, porque surgiu a máquina a vapor, começa a surgir a tecnologia, né? O desenvolvimento econômico muito grande, a população mundial começou a sofrer um crescimento exponencial, a industrialização começou a crescer muito, embora à custa do processo capitalista. Então, as cidades cresceram e a cidade virou uma espécie de parasita do campo e começou uma exploração massiva dos recursos naturais. Então, era prover alimento, prover madeira, matar animais para poder suprir as cidades e indústrias. A partir daí, o desmatamento atingiu níveis nunca antes alcançados e agravaram as mudanças climáticas e acarretando a extinção de diversas espécies. Então, pessoal, aqui no Brasil, a gente está indo no processo de desmatamento, mas no velho mundo, na Europa principalmente, e na América do Norte, esse processo começou muito mais cedo, em razão da Revolução Industrial. Agora que eles estão recuperando o que desmataram. Mas esse processo começou muito mais cedo. E responsável justamente ao desenvolvimento econômico, né? Veio depois a era do petróleo, que aí começou a aumentar a emissão de gases do efeito estufa, e a consequência aí é o aquecimento global, que está diretamente vinculado à emissão de CO2, principalmente. E, pessoal, eu só fiz essa inicialização aí para a gente ter uma ideia geral de como surgiu a conservação, né? No momento atual, a gente pensa que não tem mais jeito, mas eu sou esperançoso, e essa era da informação que a gente está vivendo, e desse novo conceito de desenvolvimento sustentável, é a hora da gente buscar soluções para pelo menos parar esse movimento aí de destruição da natureza, principalmente dos nossos ecossistemas nativos. Então, eu estou aqui falando, cheguei aqui no Brasil, então nós temos nossos biomas, a Amazônia, onde o Ricardo trabalha, a Mata Atlântica, que a gente conhece muito bem aqui, né, do Nordeste, o Cerrado, a Caatinga, que é nosso ecossistema unicamente brasileiro, os Pampas, lá do sul do país, e o Pantanal Mato-Grossense. E aqui nossos biomas, né? Então, a gente tem aí a Amazônia, né, que é a maior parte do Brasil, né? Cerca de metade do território brasileiro, a Amazônia, que corresponde aí à bacia amazônica, basicamente, que tem uma riqueza de espécies gigantesca, né? A Amazônia não é uniforme, a gente acha que é aquele inferno verde, mas a Amazônia, ela é altamente heterogênea. A gente lá encontra floresta, savana, tem até vegetação semelhante à caatinga. A gente tem aquela rede hidrográfica maravilhosa ali do rio Amazonas, que possui boa parte da água doce do mundo, muito importante para a gente. A Amazônia é estratégica para o Brasil e para o mundo. Nós temos aí o Cerrado, né, que ocupa o centro-oeste, que já foi praticamente todo destruído, né, em razão do avanço aí do agronegócio, e mais que a tendência é que
surja aí uma conscientização para que áreas cruciais desse bioma sejam preservadas. Nós temos a nossa Mata Atlântica ali, que começa lá no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul, que pega o nosso litoral aqui de Pernambuco, que é o bioma mais destruído de todos, e, assim como o Cerrado, é o hotspot de biodiversidade, ou seja, é um bioma com alta taxa de endemismo e também com alta taxa de destruição. Essa combinação tornou a Mata Atlântica um hotspot de conservação, assim como o Cerrado. Nossa Caatinga, né, tão subestimada, por muito tempo se achou que era um ecossistema pobre, mas é um ecossistema altamente rico, com muita diversidade. As descobertas só agora estão começando a aparecer. Então, a nossa Caatinga é um ecossistema muito pouco protegido, que só agora a gente está dando a devida atenção. E também temos ali embaixo, no Rio Grande do Sul, o Pampa, né, que eu acho que é a única formação da gente que não é florestal, especialmente florestal. Aliás, o Cerrado também é um pouquinho semelhante, mas o Cerrado tem árvores, é tipo uma savana. O Pampa já é campo limpo. Né? E lá na pontinha, ali no extremo oeste, nós temos o Pantanal Mato Grossense, que é um complexo muito rico, e que perpassa as nossas fronteiras, e que ele agrupa em pouco espaço, relativamente pouco espaço, características de vários biomas brasileiros, como a Amazônia, até Caatinga mesmo, aparecem elementos lá no Pantanal. Ok, pessoal? Esses aqui são os biomas. São seis biomas que a gente apresenta. Logicamente que essas fronteiras aí deles não são absolutas, né? Existem áreas de transição, de ecótono, que a gente tem horas que a gente não consegue distinguir um bioma do outro, porque a riqueza de fisionomias é muito grande. Pessoal, Ricardo falou aí sobre os serviços ecossistêmicos, né, que são muito falados hoje, e que é uma bela justificativa para a gente proteger a biodiversidade. Né? Então, quais são os serviços ecossistêmicos que os ecossistemas nativos proporcionam? Primeiramente, a gente tem a proteção da biodiversidade, a regulação do clima, a proteção dos recursos hídricos, a proteção do solo e a melhora da qualidade de vida humana. Então, dentro desses 5 parâmetros aí, nós temos uma série de benefícios que muita gente não conhece, mas que são essenciais para a manutenção do planeta e da humanidade. Só relembrando aí, que Ricardo já explicou, sobre a definição de serviços ecossistêmicos. São serviços que a natureza fornece ao homem e são indispensáveis à sua sobrevivência, estando associados a qualidades de vida e bem-estar da sociedade. Então, uma floresta, ela provê água, ela provê oxigênio, uma área úmida, ela filtra a água, ela combate inundações, a temperatura do ar, ela fica mais amena. Essas florestas abrigam uma fauna e flora riquíssima, que abrigam aí moléculas ali úteis para a medicina. Enfim, isso aí é tudo serviço ecossistêmico, que tem valor econômico, tem muito valor econômico, só que muitas vezes é um valor intangível. Mas são serviços que são essenciais para que o homem sobreviva na Terra e a própria vida se mantenha no planeta. Então, pessoal, proteção da biodiversidade, né? Então, esse é o primeiro serviço ecossistêmico. O Brasil tem uma riqueza muito grande de biodiversidade, muito grande mesmo. O Brasil é um país mega diverso. Por quê? Porque é um país que tem uma grande extensão territorial e também tem uma série de biomas tropicais, né, que abrigam uma série de nichos ecológicos. Então, essa combinação torna o Brasil o campeão mundial em biodiversidade, tanto de plantas como de animais. Então, peixes, anfíbios, mamíferos, o Brasil é campeão. Invertebrados nem se fala, a riqueza
enorme e ainda boa parte é desconhecida. E o valor intrínseco aí está no patrimônio genético e no potencial econômico, que é inestimável para a humanidade desses recursos aí biológicos. E aí nós temos esse quadrozinho aí da nossa biodiversidade aí. Então a gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes. Você veja que peixe nós temos mais de 4.000 espécies e a maioria da bacia amazônica. São peixes de água doce também, mas também peixes marinhos que formam esse total aí, de 4.000 espécies, muito grande mesmo. Mamíferos, nós somos campeões mundiais em biodiversidade, e aves, nós só perdemos, eu acho que para a Colômbia hoje, em biodiversidade. Recentemente, eu acho que o Peru superava, mas eu acho que a partir das novas descobertas o Brasil superou. Répteis, eu acho que é segundo ou terceiro, só perde para a Austrália. Anfíbios, nós somos os campeões mundiais em biodiversidade. E naquele cantinho ali fala da flora, a flora nossa é insuperável. Então, nós temos mais de 46.000 espécies de plantas e de árvores, com cerca de 10.000 espécies de árvores que estão distribuídas na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga e na Mata Atlântica. É uma riqueza absurda, mas muitas vezes é uma riqueza rara, porque muitas espécies que a gente conhece no Brasil são espécies raras, então boa parte já está ameaçada de extinção. Ou então estão em áreas que houve uma ocupação muito grande pelo ser humano, e aí essas espécies estão seriamente ameaçadas. E aí a flora, pessoal, só complementando aquele que eu falei para vocês, a gente tem angiospermas, que são todos com flores, a maior parte, né? Mas nós temos uma diversidade muito grande de algas, fungos, né? Musgos, samambaias, enfim, é uma riqueza enorme. Outro serviço ecossistêmico que as florestas fornecem é a conservação do solo e dos recursos hídricos. Então, uma floresta, a primeira coisa que ela faz é amortecer o impacto da chuva. Então, ali não há erosão. Então, a floresta, ela preserva, de certa maneira, a riqueza do solo. A riqueza, principalmente a matéria orgânica do solo. Por sua vez, essa diminuição da erosão, ela evita que os sedimentos superficiais do solo vão para os rios. Então, evita o assoreamento. Boa parte dos rios brasileiros estão assoreados porque boa parte dos sedimentos vão para os rios, então o rio se torna raso, e isso também afeta a turbidez da água. E, consequentemente, também a biodiversidade. A vegetação também favorece a infiltração da água para o subsolo. Então, quando chove, a água vai devagarzinho lá infiltrando pelo tronco da árvore, e ela vai infiltrando de maneira gradual e chega a percolar para o lençol freático, para o aquífero. Então, é isso que alimenta as nascentes e é isso que mantém a vazão fluvial. E as matas ciliares, que são aquelas matas que estão nas margens dos rios, né, que tem esse nome ciliar porque elas funcionam como verdadeiros cílios, né, dos rios, elas fornecem nutrientes também para a biodiversidade, porque quando o fruto cai no chão, por exemplo, no rio, vem lá o peixinho e se alimenta, certo? Um peixe, uma larva ou um invertebrado. Então, na verdade, as matas ciliares também funcionam como produtores primários dos rios. Não são só o plâncton, nem também as algas. Também as matas ciliares também, elas fornecem nutrientes que aí mantêm essa integridade da cadeia trófica nos rios. Pessoal, e aqui tem um esquemazinho interessante sobre como é importante as florestas para o solo e para os recursos hídricos. Então, vocês vejam que no topo de morro, ali montanhas e serras, se não houvesse essa vegetação, haveria uma erosão muito séria aí. E essa é a causa e é isso que causa esses acidentes aí que ocorrem nas grandes cidades, né, em áreas de morro que há deslizamento porque simplesmente não há vegetação. São elas a partir delas que surgem os rios, e tem que existir aquela vegetação ali, marginal à nascente, no entorno da nascente, para que a água se infiltre gradativamente
no lençol freático, e a partir de um certo momento ele aflora a superfície e surge uma nascente. Já foram feitos aí vários estudos que mostram que uma nascente sem vegetação, ela tem um fluxo muito reduzido. A partir do momento que você retoma a vegetação no entorno dessa nascente, o seu fluxo aumenta muito mesmo. Existem casos que nascentes literalmente renasceram, estavam mortas, a nascente morreu praticamente, e depois que a vegetação foi recomposta, a nascente ressurgiu. Aqui outro esquemazinho para a gente ver sobre a floresta. Então, primeiramente tem a evaporação. Lá em cima tem a transpiração. Né? A evaporação vem normal do curso d'água, das águas, e a transpiração, ela vem das plantas. Então, nessa junção, surge o termo evapotranspiração. Então, a partir da evapotranspiração, vão se formar nuvens, vai precipitar, vai chover, e esse escoamento aí da água, quando pega na floresta, o escoamento geralmente é pelo tronco, né? E também superficial também, só que é bem menor. Então, esse escoamento gradual através da vegetação permite que boa parte da água escoe para o subsolo e volta ali para o rio. Então, isso é uma coisa bem suave, bem gradual, e que permite que a água, o ciclo da água, se complete. Porque se não houvesse a vegetação, essa água simplesmente bateria no solo e ia se formar uma enxurrada muito grande, e essa enxurrada ia levar toda a matéria orgânica superficial, ia destruir o solo, e esses sedimentos iriam para o rio, iriam assorear o rio, matar os peixes e tornar a água turva. Então, isso aí ia causar um desequilíbrio total em todo o ecossistema. Okay? Outro serviço ecossistêmico que as florestas proporcionam é a regulação do clima. A regulação do clima pode ser a nível local, que é o microclima. As florestas, elas regularizam a pluviosidade. Então, muita gente já percebeu, a gente percebe no dia a dia também, que onde tem floresta, chove mais. É uma chuva mais constante e não tem aquelas chuvas super intensas, nem aqueles períodos de seca muito, muito intensos. Então, existe uma distribuição mais regular da chuva, e existe também aumento da pluviosidade. Por quê? Em razão da evapotranspiração das plantas. Então, é vapor d'água subindo para a atmosfera, que se torna nuvem, que volta a precipitar em forma de chuva. A evapotranspiração também proporciona temperaturas mais amenas e menor amplitude térmica. Então, a floresta também cria um microclima. Quando você entra numa mata, você percebe, logicamente, que a temperatura fica mais constante e mais amena. Não existem extremos. Então, quando você entra numa cidade grande, onde tem muito concreto, você vê extremo de frio e extremo de calor. Dentro de uma floresta, isso não existe. Existe uma certa uniformidade climática e, de maneira geral, a temperatura é agradável, mesmo em regiões onde o clima naturalmente é quente. Certo? Isso também graças a essa evapotranspiração. E para regular o clima também a nível global, e regional também. Então, nós temos a redução do efeito estufa. As florestas e as plantas em geral, elas, para fazer o seu processo de fotossíntese, elas fazem o sequestro do CO2, do dióxido de carbono, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa. Então, elas são essenciais para a gente combater isso. Logicamente que já houve grande destruição, né? Mas as florestas são agentes muito eficazes para sequestrar carbono. Enfim, elas também possuem uma influência na dinâmica das massas de ar atmosféricas. E o Ricardo já falou sobre os rios voadores, né? E eles são muito importantes. Isso é um exemplo que ocorre na América do Sul. Vou mostrar aqui para vocês esse esquema, que o Ricardo já explicou muito bem, né? Então, a gente vê que na Amazônia, a própria transpiração da floresta, ela reforça essa umidade vem do Oceano Atlântico, devido à evaporação na área equatorial. Quando chega na Amazônia, a floresta amazônica transpira mais e retroalimenta essas chuvas, essa umidade aumenta,
e esse corredor de umidade vai em direção ao oeste dos Andes, e ali, quando bate ali na Cordilheira dos Andes, ele faz uma curvinha ali, justamente ali no Acre. Não sei se o Ricardo percebeu que está bem no Acre ali a curva, e esse corredor de umidade, ele desce ali em direção ao Cone Sul, e é interessante, é muito interessante, porque isso é um verdadeiro rio voador, são verdadeiras corredores de umidade que alimentam de chuvas todo o sul e sudeste do Brasil, certo? E aí, pessoal, a conservação por fim, né, o último serviço ecossistêmico, que é a conservação da nossa qualidade de vida. Então, a floresta fornece biomateriais, fornece madeira, purificação do ar, efeitos psicológicos benéficos, espaço de lazer, e valoriza o espaço urbano, certo? Isso aí é o benefício para o homem direto que a gente tem e a gente não se percebe. E, por fim, pessoal, para a gente refletir, o tempo correu rápido aqui, mas queria refletir sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 88, que é muito importante e muita gente não tem conhecimento. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, pessoal, proteger o meio ambiente é um dever do poder público e nosso, e da coletividade. Então, devemos defendê-lo, devemos preservá-lo, não só para a gente, mas para as futuras gerações. Então, nós devemos ter conhecimento pleno do que a natureza pode nos proporcionar, tanto para o ser humano, quanto para o planeta. Ok? E queria agradecer a todos, obrigado.